Essa é uma atividade referente ao componente curricular, avaliação do processo de ensino-aprendizagem, ministrado pela professora Andréa Araújo, no curso de Pedagogia. Somos o segundo grupo, formado por mim, Weslânia Lucena, por Samira, por Rafaela, Francisco Aldineto e Viviane. Aqui nós iremos explicar, baseados pela apostila no módulo Avaliação da Aprendizagem, sobre o quê? Sobre abordagens de ensino e da avaliação, especificamente sobre as abordagens tradicional, escola novista, tecnicista e interacionista. Então, para iniciar, os diversos estudos acerca dos processos históricos em torno da avaliação, eles nos apontam para essas abordagens, Abordagens que ficaram conhecidas pelo seu modelo de avaliação e de ensino, certo? Lucchesi, ele afirma que a avaliação de aprendizagem no Brasil hoje se liga a uma pedagogia dominante. Nesse sentido, a tendência tradicional, moderna e tecnicista, elas estão próximas, elas se aproximam do projeto político-pedagógico do modelo liberal, no qual tem como um dos seus princípios a individualidade do homem, ou seja, desconsidera as mediações culturais, as mediações sociais e políticas do homem com o meio. Então, esse modelo se volta, o modelo liberal, tem como um dos seus princípios a individualidade do homem. E para iniciar, falando sobre as abordagens, darei início falando sobre a abordagem tradicional, certo? Que se aproxima desse modelo liberal, na qual se volta, para o princípio da individualidade do homem. Na abordagem tradicional existe a predominância do professor, como autoridade, por ele ser quem detém o conhecimento e é quem deve passá-lo para o aluno, certo? O aluno, nessa abordagem, ele é visto como receptor da mensagem, certo? De forma passiva. Ele recebe a mensagem, ele recebe o que é transmitido através do professor e tem como uma verdade absoluta tudo aquilo que o professor consegue transmitir, certo? Então, na abordagem tradicional, não existe a afetividade entre o aluno e o professor, exclui qualquer possibilidade de conversa, de diálogo, de troca de conhecimento. O aluno ele tem a atitude passiva de receptor da mensagem. Em nenhum momento o aluno ele é visto como como receptor de forma ativa, na qual ele pode atuar de alguma forma dentro do seu conhecimento, certo? Então, a retenção do conteúdo ela é garantida através de quê? Através de atividades sistemáticas que são passadas, de exercícios cobrados pelo professor. Então, a responsabilidade do fracasso ou do sucesso é sempre do aluno. Ele alcança ou não o mérito necessário para ocupar posições mais elevadas na sociedade. Então, na abordagem tradicional, existe essa crença de que é o aluno o único responsável por alcançar ou não um lugar de mérito na sociedade, uma posição melhor na sociedade. Segundo Libânio, a avaliação de aprendizagem nesta abordagem, na abordagem tradicional, ela se dá pela verificação de curto prazo ou de longo prazo. Através de quê? Tais como essa avaliação ela pode ocorrer através de interrogatórios orais, através de exercícios para casa, através de trabalhos, de provas escritas, entre outros. O reforço será negativo por meio de quê? Notas baixas, de rótulos tais como fraco, insuficiente, desinteressado, defasado e etc. Já o reforço positivo, ele vem por meio de quê? Das notas altas, através dos rótulos de estudioso, de esforçado, interessado, de forte, de que quer alguma coisa na vida e etc. Então, essa prática avaliativa, que reduz a avaliação da aprendizagem apenas a atribuir notas e rótulos, conceitos,
aos alunos, ela retira da escola a possibilidade de utilizar a avaliação como uma ferramenta de reflexão, né? Uma ferramenta que tanto tira a possibilidade, né, de reflexão tanto por parte do professor como do planejamento da escola, certo? É o que Paulo Freire chamaria de conhecimento bancário, né? No qual só o professor transmite e o aluno apenas recebe. Fica como o sujeito passivo dentro do ensino. Então, essa foi a abordagem tradicional, um pouco sobre ela. A abordagem escola novista. A abordagem escola novista surge a partir de críticas feitas à abordagem tradicional e tem como fundamento estudos desenvolvidos por autores como John Dewey, Carl Rogers, Maria Montessori e Jean Piaget. Um dos principais aspectos dessa abordagem é a educação como um processo interno, ou seja, deve-se partir de interesses individuais. Para aprender, não basta somente ouvir. Nesse aspecto, o papel do professor é de auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo dos alunos. O processo de ensino visa facilitar os meios para que os estudantes busquem por si só o conhecimento, ou seja, aprender a aprender. E a avaliação, ela é voltada para valorizar os aspectos positivos dos alunos, valorizando mais o tipo de avaliação autoavaliativa. Um breve resumo da abordagem tecnicista. Primeiramente, a sociedade tecnicista, influenciada pelo desenvolvimento industrial e pelo sistema produtivo, né? Já a escola ela continua sendo vista como lugar de ascensão social, apenas para treinamento de habilidades. E o professor, nesse contexto, o professor ele é um técnico amparado no planejamento. Ou seja, ele passa a ser o centro da ação pedagógica. No que se refere ao aluno, o aluno ele deixa de ser o centro. Ele está na escola simplesmente para aprender a fazer. E nesse processo, a avaliação ela só considera o produto final, deixando de lado a valorização do processo de aprendizagem. Ela não considera as diferenças de aprendizagem entre os alunos, nem o diálogo, e passa a valorizar a competência e qualidade, no caso que diz respeito aos aspectos quantitativos e de resultados. E durante esse processo de avaliação, quais são esses instrumentos? Os instrumentos são os testes de múltipla escolha e lista de exercícios, entre outros. Resumidamente, a abordagem tecnicista se trata disso. Eu vou abordar agora a disciplina Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem, dentro de um tema Abordagem de Ensino e da Avaliação, e o tema discutido nesse momento vai ser a abordagem interacionista. Essa abordagem ancora na crença de que a educação é um processo de humanização dos seres humanos inseridos no seu contexto social. Defende a ideia de que o conhecimento é construído do sujeito nas suas interações e que os objetivos do sujeito se resultam no processo histórico, social e cultural. Dentro dessa perspectiva, a interação entre a escola, a comunidade e os pais é fundamental para que dentro do espaço escolar e avaliativo, até para o próprio planejamento, seja viável, porque o aluno vai conviver com a escola e a sociedade lá fora, e com seus pais, naturalmente. Isso deve haver uma consonância, uma ligação e uma observação, para que isso traga um bom desempenho para a vida em sociedade do aluno. Uma outra perspectiva importante é a perspectiva da avaliação. A avaliação ela precisa deixar de ser algo obrigatório, impositivo, que causa uma pressão nos alunos, porque os alunos são obrigados muitas vezes a estudar pela nota e tem professores que usam uma metodologia que eu acho atrasada, inadequada.
falar assim para o aluno, ou você estuda ou você se dá mal, eu acho isso uma apelação. O professor, em sua capacidade intelectual, usar desse instrumento de pressão para que os alunos possam adquirir sua nota e sejam obrigados a estudar. O estudo, a leitura, ela deve ser incentivada e motivada, algo que lhe traga prazer, e lhe traga benefícios como o seu conhecimento intelectual. E aí, dando continuidade, nós vamos fazer agora uma comparação entre a concepção de avaliação tradicional com a mais adequada, né? Uma concepção de avaliação tradicional como foco na promoção seria basicamente o quê? O alvo do aluno seria a promoção, né? A princípio, eles iriam discutir regras e também como seriam feitas essas avaliações para que esse aluno ele pudesse passar de uma série para outra, né? Num modelo mais adequado, seria o quê? Foco na aprendizagem, né? O alvo do aluno seria a aprendizagem, o que de mais proveitoso e prazeroso esse aluno ele poderia obter. E aí, no modelo mais tradicional, nós temos o quê? Foco na prova, que é utilizado como objeto de pressão psicológica, com pretexto de ser algo motivador, que na verdade não é. Muitas das vezes, esses professores do modelo tradicional, eles usam aquelas velhas ameaças. Vocês estudem, senão vocês não vão passar. Ou então, fiquem quietos, façam silêncio. Já no modelo mais adequado, seria o quê? Foco nas competências, no desenvolvimento das competências que são trabalhadas no projeto educacional. E isso deve ser uma meta comum entre todos os professores. Já no modelo mais tradicional, nós temos o quê? Os estabelecimentos de ensino estão centrados nos resultados das provas e exames. Eles se preocupam apenas com as notas, né, que demonstram o quadro global do aluno para promoção ou reprovação. Já no modelo mais adequado, os estabelecimentos de ensino, eles estão centrados na qualidade, ou seja, eles se preocupam com o presente e com o futuro do aluno, principalmente na questão da interação, né? Eles se preocupam com a criatividade, com a interação, com o posicionamento e com a criticidade desse aluno. No modelo mais tradicional, o sistema social se contenta com as notas, né? Os resultados dentro da normalidade, eles sempre serão bem vistos. Não importa como esse aluno chegou a esse resultado, né? O que importa para ele são apenas as notas. Já no modelo mais adequado, o sistema social, ele é preocupado com o futuro do aluno. Para finalizar, o texto traz, né, uma frase do ex-ministro da Educação, Cristóvão Buarque, que diz assim: para saber como será um país daqui a 20 anos, é preciso olhar como está a sua escola pública no presente.